amigos, é o Infomercado BR. Eu sou o Giovanni Lorenzon, esperando a sua inscrição no nosso canal. Vou tentar dar continuidade aqui que eu vou chamar de série a respeito de como a imprensa hoje cobre a economia, mercado financeiro em geral. No sábado eu fiz aí uma menção a como a imprensa, seja a tradicional, seja a digital, as novas, essa barafunda ligada ao mercado financeiro, não escuta uma outra visão que não seja essa visão fiscalista defendida pelo mercado, né? Dentro do próprio mercado financeiro é possível ainda achar vozes que pelo menos enriqueçam o debate com uma visão não tão radical do ponto de vista de crítica ao governo em relação ao seu desequilíbrio fiscal, por exemplo, que é sempre a ordem do dia. Então, nesse caso aqui, me ocorreu, por exemplo, de não falar exatamente de achar um contraponto dentro do mercado financeiro, mas achar um contraponto entre os economistas em geral na cobertura do andamento macroeconômico do país. E você, eu e ninguém hoje consegue ver uma visão diferenciada na mídia em geral, a não ser os mesmos economistas que defendem com unhas e dentes um modelo que hoje não é o modelo empregado pelo governo Lula, pelo Fernando Haddad, etc. É claro que não necessariamente eu esperaria e gostaria e acredito que deveria ser uma maneira de mudar o paradigma da mídia, fazer com que ela deixasse de ter um lado, até porque a mídia precisa ter lado sim. E também não acredito que você trazendo novas opiniões para as páginas aí, ou da internet, ou do que resta dos jornais impressos, por exemplo, uma visão diferenciada. Mas é uma maneira de enriquecer o debate, uma maneira de trazer pontos de vista diferentes, porque você não escuta isso nada a não ser como um contraponto às críticas que o mercado costuma fazer. Então, por exemplo, eu estou aqui em frente à Faculdade de Economia da Unicamp, um celeiro um pouco mais à esquerda de economista, mas ainda assim um histórico bastante importante de vozes e de pensamentos diversificados. Alguns dos nomes que eu vou citar aqui são considerados hoje por essa mídia nova e mesmo até pela tradicional dinossauros por conta da idade, dinossauros por conta do pensamento, dinossauros por conta da formação, como eu também possivelmente estou sendo taxado de dinossauro por quem está me assistindo. Mas então, temos o Luiz Gonzaga Beluso, que já foi do governo Sarney, na Secretaria de Economia do Ministério da Fazenda de então, já foi até presidente do Palmeiras, já foi secretário do governo de São Paulo, professor titular aqui da Unicamp, fundou a Facamp. Ele certamente é uma voz que, cruz credo, ninguém quer fazer uma concessão hoje para ele. Outros aqui da própria Unicamp, Otaviano Canuto, mais à esquerda ainda, quem sabe até um Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi representante do Brasil no FMI Washington, já foi vice-presidente do Banco do BRICS,
né? Menos à esquerda, o Antônio Corrêa de Lacerda, que foi presidente do Conselho de Economia do Estado de São Paulo e é professor titular da PUC, da Faculdade de Economia da PUC, onde também já foi diretor. Nós podemos ainda lembrar do André Lara Rezende, menos radical e talvez o mais pró-mercado de todos aí, porque foi um dos fundadores, um dos criadores do Plano Real, mas sempre foi uma voz um pouco dissonante do quadrado da economia clássica, da economia hoje que defendida por Pedro Malan, por exemplo, pelo Edmar Baixa também, pelo Gustavo Franco. Um outro ainda que me ocorre bastante interessante, até porque esse já foi até operador muitos anos do mercado financeiro e hoje é professor também da ESPM, o Manfred Beck, um economista que, além de tudo, entende muito de derivativos, mercado financeiro em geral, e conhece muito os truques que fazem com que o mercado fique exposto aí, principalmente em derivativos. Agora, ainda eu me lembro, por exemplo, de um outro que talvez seja um luminar para uma geração inteira, que apesar de nonagenário, ainda é lúcido, transparente e é uma figura que, além de entender de tudo de uma economia mais social, é um cavalheiro perfeito. Luiz Carlos Bresser Pereira. Agora então, quem está me assistindo vai achar mais jurássico ainda toda essa situação. Mas enfim, eu dei esses nomes porque naturalmente são aqueles nomes que a imprensa gostaria de ir atrás de alguns mais graduados, mais estrelados. Mas há toda uma nova geração surgindo que poderia ser ouvida, poderia ser buscada nas universidades, em algumas consultorias menos classudas aí do mercado, como a MB Associado, como a Tendências do ex-ministro Mailson da Nóbrega, que todo mundo já sabe quais são as linhas que eles vão adotar. Vai trazer então, de certa maneira, para essas páginas, para a internet, para as plataformas, para a televisão e para os rádios, uma outra visão que mostre alguns parâmetros, alguns vieses pelos quais o Brasil podia caminhar sem que necessariamente fosse em cima desse massacre que nós vemos com a mídia sempre escutando e reverberando uma categoria que até pouco tempo atrás não era tão privilegiada quanto é hoje. Hoje, essa categoria, esses economistas das instituições capturaram a mídia. E a mídia se deixou levar. Enquanto isso, o mosquitinho entrou no meu ouvido. Muito obrigado. Infomercado BR fica por aqui. Até uma próxima.